Olá pessoal, aqui é o professor Alan. Vamos fazer hoje a resolução aí dos exercícios referentes à aula 4, né, a aula de coesão. Então o vídeo da aula de hoje é um pouquinho mais curto. A gente só vai comentar aí alguns exercícios que vocês tinham para fazer na apostila. Então vamos lá para os exercícios. Tá? O exercício, para a gente responder o exercício 1, 2 e 3, a gente tem esse texto para ler ali, sobre os perigos da leitura. Então vamos lá. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa, como, em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia alternativas. Essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. Vamos passar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto, pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos, isso não lhes tinha sido ensinado. Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. Então, esse texto é um texto do Rubem Alves aí, ele reflete sobre algumas questões da vida, eu adoro o Rubem Alves. Então, agora a gente vai tentar responder as questões que fazem, que tem referência lá à aula de coesão que vocês viram comigo. Então, vamos lá para a questão número 1. Então, eu tenho lá, a palavra a em, no entanto, não foi a esperada, refere-se a. Então, aqui a gente nota que eu não precisaria ter lido o texto todo, tá? Para que a gente conseguisse responder a pergunta. Era só eu ler o enunciado e ir até o parágrafo ali indicado. Na apostila de vocês, o parágrafo 1 e 2 está junto. Então, os dois parágrafos ali estão juntos. Então, talvez vocês tenham tido alguma dificuldade ali para encontrar o terceiro parágrafo, tá? Aqui eu separei para vocês. Então, vamos analisar. Candidatos, pergunta, reação, falar ou gostaria. Então, a resposta correta da questão 1 é a alternativa C, reação. Então, a gente vai dar uma olhadinha no trecho que fala sobre isso. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Então, aqui eu tenho uma anáfora, uma referência à palavra reação e eu utilizo o a ali para fazer essa referência. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 2, a expressão um vazio imenso refere-se a candidatos, pânico, eles, reação ou esse campo. Então, a resposta correta para esta questão é a letra E, esse campo. Vamos analisar aí o trecho que fala sobre isso. Então, olha só. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso. É como se esse campo fosse um vazio imenso. Olhem só. Então, um vazio imenso refere-se ali a esse campo. Beleza? Vamos para a questão de número 3. No terceiro parágrafo do texto de Rubem Alves, alguns elementos retomam, por meio da referenciação anafórica, o termo os candidatos. São eles. E aí eu tenho as alternativas. Letra A, nunca, alguém e pensando. Letra B, eles, lhes e sua, aquilo, eles e seus, eles, isso e próprios, ou eles, outros e próprios. Então, qual será a resposta certa? Vamos dar uma olhada no texto. A resposta certa é a letra B, tá? Eles, lhes e sua. Então, no texto a gente consegue observar, eu deixei grifado ali para vocês. Então, vamos ler. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto. Foi como se
esse campo, aquilo sobre o que eles quem? Olhem só como eu posso trocar. Aquilo sobre o que os candidatos gostariam de falar, daí depois eu tenho lhes, né? Os candidatos lhes fosse totalmente desconhecido. Esse lhes faz referência ali aos candidatos, tá? Um vazio imenso. Daí eu tenho papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, os candidatos, ou eles, haviam sido treinados durante toda a sua carreira. A carreira de quem? A carreira dos candidatos. Então, aqui eu tenho como elementos anafóricos, né? Eles, lhes e sua, né? Eu tenho pronomes ali pronomes pessoais, no caso, eles como pronome pessoal do caso reto, lhes como pronome oblíquo e sua como pronome possessivo, beleza? Então, vamos para a questão 4, que é um outro texto, que eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Há qualquer coisa do Enem de 2014. Então, vamos lá. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais descolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto. É gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com os meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botaram no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima. Essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério. Mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar, tá? Então aqui é o texto que vai fazer, é o texto referência para a gente responder a questão número 4. Então vamos analisar. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Então aqui a gente sabe que os textos precisam ali de conectivos. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Então, aqui eu tenho vários fragmentos desse texto que a gente acabou de ler e eu preciso analisar qual fragmento está analisado de forma correta. Então, aqui a gente tem, nisso introduz o fragmento botar a cara na janela, em crônica de jornal. Assim, é uma paráfrase de como me botaram no colo. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Alguns antecipa a informação, é isso que digo para os meus pais, e essa recupera a informação anterior, janela do jornal. Então, vamos analisar aí essas partes do texto. Então, a resposta correta que vocês têm que colocar é a alternativa... Opa, não passou? É a alternativa A. Nisso introduz o fragmento botar a cara em janela de jornal. Então, vamos analisar. Então, olha lá. Nisso, de botar a cara em crônica de jornal. Olha só, nisso, de botar a cara... Então, aqui a gente tem um elemento catafórico. Lembram que eu falei para vocês que no uso do isso e isto, tá? A gente não ia lembrar daquela regra e poderia haver a ocorrência, no caso do isso, sendo como catafórico aqui, tá bom? Então, na regrinha, a gente teria que colocar ali nisto, beleza? Mas a ocorrência faz com que a gente não observe esse tipo de questão. Então, o que importa é que ele está introduzindo ali a segunda parte, que é de botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, por isso que essa questão está correta, beleza? Essa alternativa está correta. E aí a gente tem as outras alternativas. Deixa eu voltar aqui para vocês. Assim, é uma paráfrase de como me botaram no colo. Então, vamos analisar onde está a palavra assim. Assim é como me botaram no colo. Não é paráfrase. Paráfrase é quando a gente, digamos assim, a gente escreve com outras palavras. Então, não é isso. Então, a gente já pode descartar essa alternativa. Vamos analisar as outras alternativas. Isso remete a
escondia em poesia e ficção. Vamos ver. Olhem só, eu não fazia isso. Não fazia o quê? Olha só, esse isso está referenciando um termo anterior. Ele não está falando sobre me escondi em poesia e ficção. Então, não pode ser essa alternativa também. Vamos analisar as outras. Opa, saiu da apresentação. Aqui. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para os meus pais. Então, vamos ver lá se alguns discorrem sobre o assunto. Alguns quem? Ele está falando de alguma pessoa, então deve estar antes. Alguns. Ele não está falando sobre as pessoas que escrevem ali, né? No caso, que leem o texto deles. Então, ó, além do mais, em certos dias, mesmo escritor tem que mostra sua cara escrevendo para reclamar. Olha só, tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto. E é gostoso compartilhar ideias. Então, aqui ela está falando sobre os leitores do texto, tá? E esse é isso que digo para os meus pais é apenas um exemplo do que os leitores do texto escreveram para ela, beleza? E agora a gente vai para a outra. Deixa eu voltar. E essa recupera a informação anterior janela no jornal. Vamos ver onde está essa. Ó, mesmo quando parece que estou brincando, essa é uma das maravilhas de escrever, tá? Então, já estou introduzindo aqui, ó. Essa é uma das maravilhas de escrever. Não tem nada a ver, né? Mesmo quando estou... Essa é a maravilha de escrever. Não está falando sobre a parte ali que ele fala sobre janela do jornal. Tá? Então, não pode ser essa alternativa. Então, a alternativa correta ali é a alternativa a letra A. Beleza? Pessoal, por hoje é só, tá? Eu acredito que tenha ficado clara a explicação para vocês, tá? Principalmente no que diz respeito ali ao isso e isto, né? Que a gente comentou na aula anterior. E eu fico por aqui. Um abraço a todos, né? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Na semana que vem, vocês terão aí aula com a professora Pamplona, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau!